Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Vamos lá para mais um dia de aula, né? Hoje a nossa aula vai ser sobre sinopse. Quem lembra? Conteúdo que a gente já viu, o gênero textual que já estudamos. Sinopse. Sinopse é o resumo, né? A síntese, o resumo de um texto, de uma obra, de um filme, né? De uma peça teatral. Bom, a gente vai para a página 57 ver uma sinopse. E aí eu coloquei algumas características desse gênero textual. Desculpa que ainda tô com aquela gripe, né? Bom, eu coloquei duas características básicas desse gênero textual, tá? A primeira é que ela apresenta ao leitor de forma resumida uma visão geral de uma obra, seja filme, livro, peça teatral, né? Então ela vai apresentar um resumo, nada de contar final, que é o que eu vou dizer agora na segunda característica. Eu botei assim: descreve dados básicos do enredo, exceto o final, ou informações que possam comprometer o interesse de quem ainda não viu ou leu. Como assim? Em um resumo, em uma sinopse, eu não posso contar o final do livro, o final do filme, né? Se a pessoa perde o interesse de ler, de assistir, já sabe o final. Ou outras informações básicas. Isso aí tu já me falou isso, então já não vou assistir mais. Então, ele vai colocar as informações básicas, mas não todas as essenciais. Essenciais é que não pode deixar de faltar. Tem informação essencial do filme ou do livro, né, de uma obra, enfim, que você não pode contar no resumo, porque senão a pessoa que vai ler, que vai assistir, vai perder o interesse, tá certo? Então, página 57, ela trouxe a primeira sinopse. Quem sabe qual é esse filme? A sinopse de um filme. Hã? Muito bem. Meu malvado favorito. E aí ele traz o 3. Vocês já assistiram? É muito legal, não é? Quem assistiu? Muito bom. E aí ele vai trazer algumas características dos personagens desse filme. E aí a gente vai para o próximo slide, que ele foi para próximas páginas, porque ele ampliou, né? Que estava pequeno, e aí ele ampliou a imagem para ficar melhor de entender. E aí ele traz sobre a Lucy, sobre o Drew, o Gru, traz o personagem antagonista, que é o do mal, né? Ele traz aí Baltazar Bratz, que é o vilão. No finalzinho da página 59, ele traz assim um quadro Relembre a História, que aí ele fala um pouquinho do Meu Malvado Favorito e do Meu Malvado Favorito 2. Né? Para quem ainda não leu, já está no terceiro, não assistiu, e já está no terceiro para entender mais ou menos a história. Na página 58, ele traz um quadro aí direto do passado. E aí ele vai falar assim: na terceira parte dessa história, Gru e Lucy são um casal apaixonado. Lucy, ela aparece no 2, né? E aí eles se casam, terminam o filme juntos. Ela é uma espiã, né? E aí diz assim: é um casal apaixonado e trabalham juntos como agentes secretos. É aí que recebem a missão de enfrentar Baltazar Bratz, um vilão bem sucedido dos anos 80, 1980, que está de volta ativa. Para impedir que Bratz domine o mundo, Gru contará com a ajuda das filhas, Agnes, Margot e Edith, e dos fiéis Minions. E tem mais, Gru vai descobrir que tem um irmão gêmeo, que é o Drew, né? Que ele é muito engraçado, ele é super engraçado, que tenta ser um vilão e acaba não dando certo. Enfim, é muito legal. Na página 59, ele vai trazer falando sobre o vilão, que é Baltazar. Ele diz assim: ex-ator mirim e astro de TV, foi um vilão famoso nos anos 80. Ele tem novos planos para dominar o mundo e vai aterrorizar a vida de Gru, Lucy, Agnes, Margot e Edith. Nessa imagem mais abaixo da figura do vilão, ele traz um quadro
falando ainda sobre o vilão, Baltazar. Ele traz assim, ó. Baltazar não se esquece das roupas e música dos anos 80. Ele tá no presente, mas ele ainda se caracteriza, né? Como as pessoas dos anos 80. Aí diz assim, e vive de acordo com a época. Fã de Michael Jackson, ele adora dançar. Veste macacão roxo com ombreiras, aquela almofadinha no ombro. Cadê? Ombreiras e calças largas, luvas sem dedos e sapatos brancos. Usa cabelos no estilo mullet, curtos na frente, né, essa partezinha menor, e longos atrás. Bom, aí eu trouxe para vocês algumas características das pessoas dessa época, dos anos 80, né? Tem aí Michael Jackson, que é em que ele se inspira para vestir, o vilão. E aí alguns modelitos de cabelos, de roupas dessa época, né? Estranho. Mas não eram naquela época, né? Estranho pra gente hoje. Vamos seguir. Na página 60, ele traz a sinopse 2. A sinopse 2... Desculpa, gente. A sinopse 2, ele traz uma folha com várias sinopses, né? Uma página. E destaca a sinopse do filme Meu Malvado Favorito. Vocês podem ver essa parte laranja aí, que ele destacou, e lá embaixo ele escreveu o que está escrito em tamanho menor, né? Ele aumentou, como se tivesse dado um zoom, né? Mas antes que eu me esqueça, na página 59, lá no finalzinho, vem falando quem foi a pessoa que escreveu, a autora dessa revista aqui, dessa capa da revista, né? Tá lá escrito a publicação, o ano de publicação e tudo mais. Foi em 2017 que foi publicado, tá? Bom, voltando para a página 60, né, da Folha do jornal, Folha de São Paulo, que é um jornal, ela traz também a sinopse, só que de uma forma mais resumida. Olha aí, ele traz o nome original do filme, que é em inglês, tá aí entre parênteses, o local onde ele foi lançado, né, que é nos Estados Unidos, em 2017. Aí traz a direção do filme e traz o resumo. Um malvado bem-sucedido dos anos 80 está de volta e promete aterrorizar a vida de Gru, Agnes, Margot, Edith, Lucy e os atrapalhados Minions. Em meio à confusão, Gru também vai conhecer o seu irmão gêmeo, Drew. E ele traz o tempo ainda de duração do filme, que é 90 minutos. E a classificação, que é livre. Quando vem assim, classificação livre, vocês já sabem que é para qualquer idade, não é isso? Agora, uma coisa que vale a pena a gente ressaltar é a importância de respeitar a classificação. Gente, a classificação do filme, ela é colocada para que as pessoas entendam que tem ações, falas, comportamentos inadequados para certos tipos de idade, né? Então vamos caminhar devagar, cada coisa ao seu tempo. Então, se você vai assistir um filme, vê aí a indicação, né, a classificação do filme, né, para que idade que é. Esse meu malvado favorito é ótimo e é livre para qualquer idade. Para a gente rir não precisa ter idade, não é isso? Bom, então vimos duas sinopses de um mesmo filme, de um único filme, tá? E aí agora a gente vai para as atividades. Gente, a atividade é rápida, vai ser da página 61 à página 63. Vamos começar? Bom, página 61 tem umas questões orais, o primeiro e o segundo, né? Qual é o assunto das duas sinopses? Vai falar sobre o filme Meu Malvado Favorito, né? O 3. Pela leitura das duas sinopses, é possível saber quem são os personagens e a história do filme? Sim ou não? Nas duas sinopses trouxe os personagens e a história do filme? Sim, né? Como? De que forma é possível saber? Porque ela traz os personagens e o enredo, ou seja, o contexto, a história, um resumo, né, da história. Muito bem. E aí ele traz abaixo do 2 o quadro explicativo, que é importante vocês lerem, tá certo? Leia aí, não deixe de ler. Vamos lá, é importante vocês lerem, tá? Terceiro quesito. Faça as atividades a seguir sobre a sinopse 1.
aquela primeira da capa com todos os detalhes. A sinopse 1, letra A, é composta por textos e imagens. Como esses elementos foram distribuídos e organizados? E aí você vai responder de forma oral, tá? Não precisa escrever, tá lá o quadrinho oral. Você vai responder agora a B. Na parte de cima da sinopse, ainda falando da sinopse 1, à esquerda há a palavra capa. Observem aí a palavra capa, que está na página 58. Aqui em cima, né? Página 58, na sinopse 1. E aí ele diz assim, há a palavra capa. O que ela indica? Tem duas afirmativas aí, uma é verdadeira e outra é falsa. Marca o X, tá? Na que estiver correta. Letra C. Explique o intertítulo, direto do passado. É um outro título, como se fosse um subtítulo, tá lá embaixo, direto do passado, né? É o título de um dos quadros que vem aí na capa. Você vai explicar o que esse intertítulo aí quer dizer. Letra D. O número 3 no título do filme indica que ele faz parte de uma sequência, né? Temos o Meu Malvado Favorito, Meu Malvado Favorito 2 e o 3. Sublinhe o trecho da sinopse que confirma essa informação. Você vai voltar lá no texto e vai sublinhar alguma informação no texto, ainda está falando da sinopse 1, alguma informação no texto que indique que esse filme é uma sequência, tá? Volta lá, procura direitinho, lê todos os quadros, vai ter alguma parte dizendo que esse filme é uma sequência. E aí você sublinha, tá bom? Letra E diz assim, quem são Gru e Lucy? O que acontecerá com eles? Também tá falando no quadro, tá? Nos quadros, tem um quadro para Gru, tem um quadro para Lucy. Que atitudes, letra F, que atitudes de Balthazar Brat estão ligadas aos anos 80? Que atitudes eles fazem que lembra dos anos 80, que ele gosta, que ele costuma ainda utilizar, tá? Passou, página 62, quarto quesito. Agora faça as atividades sobre a sinopse 2. Aí vai para essa página 60, a sinopse da página 60. Letra A diz, ou pergunta, onde e quando a sinopse foi publicada? Você vai olhar lá no finalzinho da página 60, tá dizendo o ano de publicação, o local em que ela foi publicada, tá certo? Letra B. Há 3 estrelas ao lado do nome do filme. O que isso indica? O que você acha que indica as 3 estrelas que tem? Ele ampliou, né, a imagem e aí mostrou 3 estrelas aqui embaixo. O que você acha que essas 3 estrelas significam? Pense bem. Só pensar que dá certo, tá? A letra C. Assinale a opção que explica corretamente a palavra acontece ao lado da data do jornal. Lá em cima, ao lado da data do jornal, aqui, tem a palavra acontece. O que você acha que ela significa? Tem 2 alternativas, uma está correta. Marca o X na que estiver correta. Letra D. Além do resumo do filme, que informações o leitor pode obter na sinopse? Quais são as outras informações que a sinopse ela vai trazer para o leitor, né? Vai ter o quê? Vai ter a duração do filme, vai ter a classificação, o que mais? Vai falando aí e vai colocando, tá? Quinto quesito. Que semelhanças e diferenças há entre a sinopse 1 e a sinopse 2? Observa com bastante atenção e diz as semelhanças e as diferenças, tá bom? Se você acha que não dá aí o espaço, coloca no caderno sem problema nenhum. Não esquece de botar o cabeçalho, de colocar a página do livro e qual é o número da questão, tá? Sexto quesito. Além de revistas e jornais, onde as sinopses podem ser encontradas? Quais são os outros locais, outros meios de comunicação? Sétimo. Qual das 2 sinopses você indicaria para quem não conhece essa série de filmes? E por quê? Quem ainda não conhece, não assistiu nenhum dos 3, qual é a mais indicada? Qual você indicaria, a 1 ou a 2? E dizer por quê. Página 63, oitavo quesito.
Complete as frases sobre sinopse com as palavras do quadro. Lê a frase aí e completa com essas 3 palavras do quadro. Não esquece que logo abaixo tem um quadro explicativo. É muito importante fazer essa leitura, tá bom? E nono quesito e último, diz assim: na sinopse 1, afirma-se que Baltazar Brat é fã de Michael Jackson. Você já ouviu falar de Michael Jackson? Não? Sim, claro que sim, né? Letra A diz: faça uma pequena entrevista com seus pais, avós, tios, familiares e pergunte sobre esse artista. Gente, não vai na internet, tá? Faça uma entrevista, tá bom? Pesquise também na internet. Aí depois que você fizer a entrevista, você vai ler sobre ele. Mostre ao entrevistado a imagem de Baltazar Brat, tá lá na página da primeira sinopse, a página 59. Mostra para a pessoa que você está entrevistando, mostra a imagem de Baltazar e pergunte se ele se parece com Michael Jackson. Siga o roteiro para a entrevista. Aí você vai seguir, tem aqui algumas perguntas, faz essas perguntas e anota a resposta, tá? Nós já vimos entrevista. Vocês já fizeram várias entrevistas, sabem direitinho como fazer. Letra D, pede para que no dia vocês apresentem as descobertas, as entrevistas para a turma. Certo, gente? Para finalizar, logo após as atividades, aí vem a história, que é uma janela desse livro, que pede para você ir lá na página 244 e fazer a leitura do livro. Fala sobre o menino Toby Little, né, que vive lá na Inglaterra, e ele escreve cartas para pessoas do mundo todo, né? E aí esse texto vai trazer 2 cartas dessa que ele escreveu para algumas pessoas. Página 244, faça essa leitura, tá? 244, tá bom, gente? Qualquer dúvida, manda pra cá, né? Manda mensagem, a gente tá aqui para ajudar vocês no que for possível, tá certo? Boa aula, fique com Deus, estude bem direitinho, leia os quadros informativos e leia o texto da página 244. Beijo, fique com Deus e até a próxima aula, certo?